Boa tarde, doutores, boa tarde, doutoras, boa tarde, internautas. Estamos iniciando mais uma live de responsabilidade da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Estamos hoje com a participação da doutora Leonice, secretária nacional da ANB, presidente da ANB São Paulo, o constitucionalista doutor Robson Ramos, que muitos anos morou em Utah, nos Estados Unidos, e nos trouxe importantes informações ao longo do nosso trabalho. Doutor Marcelo Luiz Gouveia Pioli, muito boa tarde, doutor Marcelo, sempre uma honra. Nós nos sentimos muito prestigiados com a sua participação hoje, viu? A honra é toda nossa. Antes de iniciar, nós vamos compartilhar um pequeno trecho de um vídeo do senador Medeiros para termos a consciência do que é essa denominada Lei 8.906, que exige, no seu artigo 8º, inciso 4º, o exame de ordem. Vamos só pedir, Vênia, para os nossos colegas para reproduzir esse trecho do vídeo do senador Medeiros. O doutor Renan caiu. Caiu. Já voltamos. Senador Humberto Costa nos deixa o plenário. Quero dizer que a passagem do PT... indústria de cursinhos e por aí vai. Nós precisamos tratar desse tema, senador Guaraci. Hoje o estudante que termina, que se forma num curso de Direito, senador João Alberto, ele passa a ser um preso em potencial. Sabe por quê? Porque se ele se meter a fazer uma petição, ele corre o risco de ser preso. Enquanto ele está fazendo o curso, ele pode. Ele pode. Veja a doidice. Ele, como estagiário, ele pode fazer uma petição, ele pode chegar numa escrivaninha do fórum, mas no momento que ele receber o diploma, ele está proibido. Não, você tem que ter uma permissão da corporação de ofício chamada OAB. E aí já queriam fazer esses negócios aí para medicina também. Tá sobrando médico, né? Tá sobrando médico. Vamos fazer um exame para medicina também. Para aí, o que é que o exame ensina? Ensina nada. A faculdade, o aluno tem que sair de lá sabendo. Nós estamos com um projeto de lei ali, eu sou relator, para acabar com essa história de escola ciclada. Onde já se viu um menino passar de ano sem saber, sem ter feito prova, sem nada. É isso que acaba chegando lá na frente sem saber nada. Então nós temos que chegar a um ponto em que só passe se souber o conteúdo. E que esses diplomas que o MEC pede passe a ter valor. Que conversa é essa do menino? A família toda gastou, o pai gastou, se formou. Seu filho é formado em quê? Ele é advogado. Que advogado que nada? Ele não pode trabalhar. Tem que ser os seus concorrentes de dizer se você pode ir ou não. E aí vai fazer o exame? É cheio de pegadinha, é cheio de não sei o quê. Esse dia teve uma discussão muito forte dizendo o seguinte: mas se lançar esses profissionais no mercado, vai haver um grande problema de ordem social. Bom, então vamos fazer primeiro para os engenheiros. Porque senão vai cair as casas tudo na nossa cabeça. Isso é conversa fiada. Aprende-se na escola. Aprende-se na escola. Então essa história de, para poder exercer a profissão. E esses advogados? Esse exame começou há pouco tempo. Há menos de 30 anos. E quer dizer que não tinha advocacia que prestasse antes? Então esse controle de mercado, essas panelinhas, elas precisam começar a ser discutidas. Essa OAB é um conselho como qualquer outro. Precisa começar a prestar conta, senador João Alberto. Aqui, qualquer um que espirrar, a OAB no outro dia está nos jornais. Aí eu pergunto, e que personalidade jurídica é essa senadora Lídice da Mata? É o maior arremedo jurídico que eu já vi, é a personalidade jurídica da OAB. Ela não é pública e ela nem é privada. E sabe por que isso? Porque no momento dela ser fiscalizada, como um conselho, ela tem personalidade privada. Não pode ser fiscalizada.
No momento dela pagar imposto, opa, a personalidade é pública, porque ela é um conselho, então ela não paga imposto. E aí eles chegaram, como o corporativismo é muito grande, eles chegaram no STF, eu não me lembro quem foi o juiz, o ministro na época, mas fez uma construção jurídica que ela tem que ser colocada numa parede. Ele disse, a personalidade jurídica da Ordem dos Advogados, por sua característica ímpar e sui generis no direito brasileiro, não se encaixa nem pública e nem privada, mas por seu caráter ímpar, é de caráter híbrido. Ou seja, é híbrido. Híbrido de que jeito? Mutante. Quando eu tiver que ter obrigação perante esse Estado que me fiscaliza, opa, eu sou privado, você não tem nada a ver comigo. Quando eu tenho que pagar imposto, eu sou público. E aí é um bando de vestal que vive com o dedo apontado para cima de todo mundo e não quer prestar conta. Um aluno que for pego aí fazer uma petição, é a polícia em cima. Então nós precisamos tomar vergonha como parlamento, e fazer a lei do Estatuto da Advocacia ficar debaixo da Constituição brasileira. O que a Constituição brasileira diz? Todos são iguais perante a lei. Então, por que o formando do curso de Direito não é igual ao do curso de Engenharia? Por que o formando do curso de Direito não é igual ao de Medicina? Todos se formam numa mesma festa. Na segunda-feira, todos os outros vão trabalhar. O menino da advocacia vai ser estagiário de luxo em algum escritório de advocacia. Só falta dizer assim, contrata-se advogado que tem bicicleta. É o estagiário de luxo, é o boy de luxo. Então tá certíssimo o presidente eleito. Nós precisamos discutir isso. Eu quero dizer que já teve várias iniciativas, mas estou colocando mais uma. Para que haja discussão e haja debate. Eu estou propondo o fim desse exame da ordem. Ele não faz sentido. A aferição do conhecimento tem que ser feita em sala de aula. Tem que ser feito pelos professores. E mais, o MEC é quem vai dar o diploma, não é? Então que se faça, ao final do curso, um provão. Ele não passou, vai fazer de novo, mas na escola. Na escola. Não tem que o pai ficar pagando um monte de coisa para ele poder exercer a profissão. Então, assim, precisamos discutir algumas pestilências que tem no nosso sistema e que estão aí arraigadas. E mais, aí ficam colocando a culpa. Eu não estou aqui querendo fazer defesa corporativa do parlamento, não. Mas é começar ao seguinte, é começar a dar a César o que é de César. Aqui tem defeito nessa casa? Tem. Aqui as pessoas cometem pecado? Comete. Mas parei, vamos fazer o seguinte, é para passar o Brasil a limpo? Vamos passar o Brasil a limpo. Então, é todo mundo prestando conta, é todo mundo que quer a coisa certa, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque é incrível esse raciocínio. Os meninos se formam ali, todo mundo, a festa bonita. Na segunda-feira, senador João Alberto, o menino da medicina vai trabalhar, o engenheiro também, e o advogado. Meu filho, você não vai trabalhar? Não posso, eu não fiz o exame da ordem ainda. Exame de quê? Mas você não está com diploma? Esse daqui não é seu diploma? Não foi o MEC, o Ministério da Educação que te deu? Foi, mas eu não posso. Por quê? Porque a OAB... Que OAB, rapaz? Que OAB? Não, mas é que tem um estatuto que o Senado e a Câmara caíram na engabelação e aprovaram uma lei anticonstitucional que até hoje o Supremo não teve coragem. Não teve coragem, porque o Supremo não tem coragem de pôr o dedo naquilo e de falar com todas as letras. Essa lei é constitucional, porque não é. Teve ali umas decisõezinhas que faz, mas não tem coragem do Supremo, todo mundo chegar e falar assim, isso aqui é constitucional, porque não é. De dizer, o aluno de direito não pode exercer advocacia porque não tem exame. Porque isso fere o princípio da igualdade. O princípio lá no artigo 5º. Porque você trata desigual
os iguais. Então, esse debate precisa voltar aqui a essa casa com muita propriedade. Muito obrigado, senhor presidente. Motor. Muito bem lembrado. Pode ser delegado, pode ser juiz, pode ser promotor. Aí, pasme. Esse menino que não pode ser advogado, pode ser ministro do STF. Mas ele não pode ser advogado. Tem cabimento uma coisa dessa? Pois aí está. Como vimos, o senador, em 2018, proferiu esse discurso, pois em 2019 ele se elegeu deputado federal. A live de hoje, como já chamado no início, é Advocacia em Cheque. A ruína do direito no Brasil pela consagrada violação das garantias e direitos fundamentais. PEC 108 de 2019. Inconstitucionalidade material e formal da Lei 8.906/94. Certidão de objeto de pé. Pois bem, hoje o Dr. Robson Ramos, a doutora Leonice, o Dr. Marcelo, e participando também conosco o Dr. Renan. O Dr. Renan, acho que saiu. Voltou. Dr. Renan. E não sei quem mais aí é convidado seu, doutor Marcelo. Tem algum outro convidado seu? Tem sim. A Kelly, a minha mulher, ela milita aqui na área, ela trabalha conosco. Ela está aqui participando também. Por favor. Dá um tchau aqui para o doutor Carlos. Oi, doutora Kelly, como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer. Tá seleto esse estúdio hoje, hein? Tá. Para florear um pouco. Tá espetacular. É. Pois é, tá muito lindo esse estúdio hoje. Então vamos seguir um pouco na nossa temática. Pois bem, o Dr. Robson Ramos, a doutora Leonice, nós já nos debruçamos sobre essa questão da Lei 8.906, originário pelo PL 2938 de 1992. Autuado pela Ordem dos Advogados do Brasil, ou advogados brasileiros, sob a argumentação que teria sido por Ulisses Guimarães, cuja entidade, OAB, foi extinta pela edição do Decreto 11 de 1991, anexo 4, que revogou o Decreto 19.408 de 1930. O PL 2938 de 92 teve como proposição sujeita à apreciação conclusiva nas comissões nos termos do artigo 24, inciso 2 do Regimento de Tramitação Ordinária, nos termos do artigo 51.3 da Câmara Federal. Assim que o artigo 132, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Federal determina que a proposição apresentada para debate e para ser transformada em lei, será objeto de decisão das comissões somente quando dispensar a competência do plenário, e o artigo 24, inciso 2, afirma que as comissões somente poderão discutir e votar as matérias que não fazem parte da lista de exceções do artigo 24.2 do mencionado regulamento. Por sua vez, projetos relativos à matéria que não dispensam a competência do plenário não podem ser discutidos e votados pelas comissões. A teor do artigo 68, parágrafo 1º da Constituição, relaciona entre as matérias indelegáveis aquelas que tratam dos direitos individuais. Este é o caso do livre exercício da profissão prevista no artigo 5º da Carta Magna, no inciso 3, que assim ordena: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei assim estabelecer. Pois bem, estabelece o artigo 68 da Constituição Federal que as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional e os de competência privativos da Câmara e do Senado, matéria reservada à lei complementar, nem à legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais e direitos políticos. E esse é o caso. E esse é o tema.
O PL 2938 foi autuado pela Ordem dos Advogados Brasileiros, já extinta pelo Decreto 11 de 91, anexo 4, e tramitou pelo regime do artigo 24.3 apenas na comissão temática. Isto causa erro material e erro formal gravíssimo e insanável nos termos também dos grandes constitucionalistas. E aqui, apenas um parênteses que esta diretoria da ANB promove. Nós temos atividades realizadas essa semana, que está se encerrando amanhã. Tivemos atividades realizadas em Brasília, de cujo teor nós declinamos da informação, haja vista do episódio que aconteceu em 14 de julho, próximo passado, e no que resultou. Portanto, nós, a partir daquele instante, a ANB não divulgará mais nenhuma atividade, que seja antes realizada e concluída, sob pena de termos lá no Congresso Nacional os opositores que contra-atacam as nossas pretensões. Portanto, doutor Robson Ramos, doutora Leonice Oliveira, doutor Marcelo Luiz Gouveia e também com a participação do doutor Renan Perim, vamos tratar dessa matéria se este decreto 29, se esse PL 2938, que deu origem à Lei 8.906, e nele exigindo o exame de ordem, se isto tem como resolver pelo Congresso Nacional ou somente numa ação direta de inconstitucionalidade. Inicialmente, doutor Marcelo, quais são as suas considerações iniciais? E já pode entrar no tema da discussão. Bem, boa tarde a todos, né? Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite, doutor Carlos. É um prestígio, me sinto, né, prestigiado com esse convite. É uma honra estar aqui hoje debatendo com vossas senhorias. É o seguinte, eu admiro, né, o trabalho de vocês, o afinco, a dedicação, o empenho, e de tentar exercer o legítimo direito de... Vou fazer até não é nem um paradoxo, de poder exercer a profissão de vocês. Porque aqui, né, no caso, por exemplo, eu estive com a doutora Leonice numa reunião, até comentei com ela. O que a OAB, né, muita gente se preocupa é com o tal do exercício ilegal da profissão. Só que aqui a gente não está tratando com pessoas que fizeram curso de corte e costura, né, com todo respeito a quem fez esse curso, mas mesmo assim, né, quem fez medicina, por exemplo. Quem fez medicina, eu acho, na minha opinião, não tem que advogar, porque aí é exercício ilegal da profissão. Quem fez corte e costura também não pode nem advogar, nem querer praticar medicina. Também é exercício ilegal da profissão. Agora, como o senhor já bem salientou, né, até porque o que a gente, até onde se saiba, o que manda no Brasil não é o presidente da República, não é o Papa Francisco, não é a OAB. O que manda, até onde se saiba, é isso aqui, né? E como o senhor bem salientou, o inciso 13 do artigo 5º, que é cláusula pétrea, por sinal, ou seja, não é passível de reforma, de PEC, né, de reforma constitucional, diz o seguinte: eu vou reiterar o que o senhor falou. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ponto. O que significa isso? Significa dizer que toda faculdade credenciada pelo Ministério da Educação, pelo MEC, qualquer aluno formado, melhor dizendo, em qualquer faculdade credenciada pelo MEC, ele tem, baseado num direito constitucional tipificado pelo inciso 13 do artigo 5º da Constituição, o seu direito a exercer a profissão, né? Então, independente, não é associação de classe, não é ninguém, não é que vai dizer se ele pode, se ele não pode. Quem vai dizer que pode é o Ministério da Educação. Se credenciou a faculdade está autorizada para habilitar o aluno,
O aluno, quando pega, cola grau, pega o diploma, não é colocar embaixo do braço, pendurar na parede, ficar olhando e bater palma. Ele pode exercer a profissão, entendeu? Então, eu não vou nem tão longe, né? Eu respeito, é óbvio, tem o decreto, tem a lei e tal, mas, independente de ter decreto, de ter lei, de ter portaria, de ter o escambau, o que manda é isso aqui. Ninguém passa por cima disso, nem a OAB. Só que, na prática, infelizmente, a OAB é a primeira a rasgar a Constituição. Né? E eu falo com tranquilidade, doutor Carlos, porque eu sou advogado, associado à OAB. Então, né, até para que não pareça despeito meu, né? Ah, não passou, então está falando isso. Não, eu já fiz o exame, passei no exame. Só que eu não mudei o meu pensamento, o meu princípio, porque eu passei no exame. O que eu pensava antes do exame, eu penso agora depois do exame. Entendeu? Porque eu não sou melhor agora, que eu tenho, que nem a doutora Leonice fala, o cartão de plástico. Não é por isso que eu sou melhor do que antes. Pelo contrário, a partir do momento que eu me formei numa faculdade credenciada pelo MEC, eu estou habilitado a exercer a profissão. Né? Então, independente disso ou não. E, como o próprio artigo, vou mais longe, o inciso 20 do mesmo artigo 5º, que diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, né, no caso, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não pode exigir ninguém de ser associado a ela ou deixar de ser associado para exercer a advocacia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, para resumir. A OAB, ela, como o CREA, né, de engenharia, o CREMESP de medicina, eles têm todo o direito de fazer um exame, todo o direito. Faz o exame e quem quiser, quem quiser não, quem passar no exame, quem quiser fazer o exame para ser associado à entidade, perfeito. Faz o exame, passou no exame da entidade, é associado à entidade. Até aí não tem problema. O que não pode é o CREA, o CREMESP, a OAB, de exigir passar no exame para poder exercer a profissão, porque isso é inconstitucional, segundo o artigo 5º, inciso 13 e inciso 20. Então, a entidade, ela está perfeita, ela quer fazer exame, que faça. Agora, o formado, ele tem a faculdade de querer ser associado ou não. Ele não é obrigado, ele não pode ser compelido a ser associado da entidade para poder exercer a profissão. É o contrário. Ele pode advogar sem ser associado ao OAB. Diz a Constituição, pelo menos. Né? Se eu entendi direito. Ou seja, ele é formado, ele exerce. Agora, se ele quiser ser associado ao OAB, além de advogar, tudo bem, é um problema dele. É uma faculdade dele. Aí ele faz o exame da OAB. O errado, doutor Carlos, na minha opinião, não é o exame da OAB. A OAB pode fazer o exame que ela quiser. O que ela não pode é exigir que o formando, ele para exercer a advocacia, ele tem que passar nesse exame. Não. O que a OAB pode exigir é que o formando passe no exame para ser associado a ela, mas não que exerça a advocacia. Porque a advocacia, o formando já tem o direito consagrado pela Constituição Federal, pela Constituição da República. É isso que diz aqui, é simples. Então, é isso, né, minha opinião. Inclusive, eu também, como antes de prestar o exame, o que eu pensava antes, eu penso agora e falo aqui de plano. Bom, primeiro, já pontuando e deixando claro isso, né, que a OAB ela não pode exigir o exame para o aluno, para o formando, exercer a profissão de advogado. Formou, tem de exercer. Se quiser ser associado, que faça o exame. Agora, no exame, para ser associado à OAB, eu também já discordo, por exemplo, da segunda fase, para ser associado à OAB, não para exercer a advocacia. Isso é outra coisa. O exame da OAB, a primeira fase, para ser associado, eu até compreendo, porque, né, tem muitas faculdades e ela pode exigir, porque, sei lá, para achar que está mais qualificado, peneirado, que possa fazer jus a ser associado dela, o formando. Até aí tudo bem. Agora, a segunda fase é uma hipocrisia, porque como você pode exigir do aluno que acabou de se formar, muitos deles que faz faculdade à noite, noturna, para poder trabalhar e sustentar sua família, e provavelmente 90% dos casos que não tem nada a ver com a advocacia, né? Trabalha de vendedor, trabalha do comércio, sei lá do quê, mas não na advocacia. Como você pode exigir do formando para ele chegar na segunda fase e redigir uma petição
como manda o figurino. Sei lá, é uma coisa muito subjetiva. É muito subjetiva. Você pode até acertar a peça e não passar. Quer dizer, agora, a primeira fase, até aí tudo bem. Agora, desde que a OAB exija isso só para ser associado a ela, não para exercer a advocacia. É isso. Doutor Marcelo, e além do mais, o diploma é um ato jurídico perfeito, portanto, revestido das prerrogativas para o exercício profissional. Quer dizer, a qualificação vem e advém da Academia de Direito. E, uma vez o portador do diploma, como ato jurídico perfeito, não tem como você impedir qualquer pessoa portadora desse diploma ser qualificado como exercício ilegal de profissão. Não lhe parece isso? Perfeitamente. Perfeitamente. E, além do mais, uma vez atacada essa questão do artigo 5º, inciso 13, fere de morte o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que sequer uma emenda à Constituição poderia alterar qualquer dispositivo que garanta de garantias e direitos fundamentais. Pode acrescentar, mas não pode restringir. Doutor Marcelo, doutor Robson Ramos. Boa tarde. Concordo com o senhor, doutor Marcelo. Realmente, a entidade OAB, ela deveria ter limite, né? E só atuar em relação aos seus associados. Ela não poderia, por exemplo, atuar contra estudantes que não têm vínculo jurídico nenhum com ela. Eu não devo nada para a OAB porque eu não tenho vínculo jurídico com essa entidade. Então, ela não poderia proibir que eu exerça a profissão ou faça qualquer outra atividade. Cobrar de mim alguma obrigação sem que eu tenha um vínculo jurídico com ela. Ela só pode cobrar alguma obrigação de quem tem vínculo. Se ela não tem vínculo com o indivíduo, ela não pode cobrar absolutamente nada daquela pessoa. E é o que eles têm feito. Mas não é uma situação em que a gente tenha que culpar exclusivamente a OAB. A OAB, eu acho que é a mais inocente de todas, entre aspas. Porque nós temos também como responsáveis ativos, e até com muito mais força, no cerceamento do direito das pessoas, o Poder Judiciário. E quando um indivíduo formado em direito... Doutor Robson, me dá só um minutinho, doutora. Só um minutinho, por favor. Eu só gostaria... o pessoal está me avisando aqui que tem muitas matérias que não correspondem à ética, né? Pode até, mas tem alguns termos que são usados nos comentários que nosso jornalista está bloqueando um pouco para evitar, porque aqui nós somos advogados, nós temos que ter um pouco de qualificação, de postura como advogados. Então, não vamos descer os degraus da falta de educação ou coisa do gênero, ok? É só isso que eu gostaria de fazer a lembrança. Pode continuar, doutor Robson. Como eu estava dizendo, o Poder Judiciário, o juiz, ele também tem uma grande parcela de responsabilidade e culpa nesse cerceamento de direito dos bacharéis em direito. O cidadão que se forma e tem um diploma, ele ingressar em qualquer tribunal, fora com uma petição, ele vai ser cerceado pelo juiz. Vai chamar a OAB, chamar a polícia, não vai aceitar a petição dele, fazer ameaça, né? Então, uma situação que envolve um grupo, além da própria OAB, não mesmo? É uma organização, eu vejo, por trás desse sistema de cerceamento de direitos. Então, nós temos que incluir o Poder Judiciário como um dos agentes ativos nesse cerceamento, e também o Congresso, né? Por mero acaso, né, as pessoas que estão no Congresso e que cerceiam os nossos direitos são exatamente pessoas que têm vínculo com a OAB, são representantes da Ordem dos Advogados. O Congresso, desde a época do Império,
é controlado por bacharéis em Direito. É um curso que já foi criado com a função de qualificar pessoas para trabalhar como funcionários públicos. Entendeu? Então, a gente vê que as comissões de Constituição e Justiça e outras comissões importantes estão sempre sob o controle de advogados, ex-juízes, ex-promotores, pessoal que tem um vínculo com a ordem dos advogados e faz de tudo para manter essa situação absurda, inclusive burlando a própria lei, criando definições absurdas, bizarras, conceitos esdrúxulos, para impor esse sistema que está acontecendo hoje. Quando a gente fala da lei 8.906, ou do PL 29, que deu origem à lei aqui, R$ 2938, de 92, nós temos que estudar várias situações que deram origem a esta lei, esse Estatuto da Ordem dos Advogados. Veja, quando a gente fala aqui de conceitos, é importante que a gente mostre alguns. Aqui, por exemplo, a gente tem um conceito definido na Constituição, que é o poder conclusivo das comissões, não é mesmo? Então, quando a gente elege um grupo de deputados, a gente espera que o Congresso vote as leis para o povo, e não é assim que funciona na prática. Na prática, é tudo dividido em comissões, e para estas comissões foi dado uma coisa chamada de poder conclusivo, ou seja, eles podem deliberar e votar de forma conclusiva alguns projetos, certo? Porém, propositalmente, na minha visão, eles criaram um artigo no regimento interno que é extremamente confuso e pouca gente consegue entender o que está escrito ali, ou muito pouca gente lê o que está escrito. E a grande maioria, né, dos deputados, provavelmente, fazem confusão. Então, eles misturaram nesse artigo 24 do regimento leis que podem ser votadas pelas comissões conclusivamente, terminativamente, e leis que são prerrogativa exclusiva do plenário. Está tudo misturado no mesmo artigo. Então, quando a gente pega aqui um projeto de lei, aqui tem o PL 2938/1992, o que a Secretaria da Câmara fez? Todas as leis, eles carimbam como sendo sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões. Qualquer tipo de lei recebe esse carimbo. Sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões, artigo 24.2. Quando você fala artigo 24, inciso 2, não está dizendo nada. Porque no artigo 24, inciso 2, existem várias leis que podem e outras que não podem ser analisadas conclusivamente pelas comissões. É preciso observar os incisos, as alíneas, né? Aquelas que fazem referência aos temas que são exceções, que não podem ser analisados pelas comissões. Existem várias exceções. Uma delas é essa dos direitos individuais, que está escrito na Constituição e também no próprio regimento. O próprio regimento interno também exclui esse tipo de matéria das comissões. As comissões não podem analisar conclusivamente nenhum tipo de matéria que trate de direitos individuais. O artigo 5º, nenhuma delas, inclusive o exercício da profissão. Porém, o que acontece?
todos os projetos que tratam de exercício da profissão, não é só esse 29 e 38, existem vários projetos, inclusive aqueles que fazem alterações no estatuto. Recentemente foram feitas alterações no estatuto da OAB. Só que sem o rigor exigido pelo regimento interno. O regimento interno, ele é obrigatório, ele tem uma obrigatoriedade exigida pela Constituição e pelo próprio regimento interno. O regimento interno diz que ele tem força de lei ordinária e deve ser obedecido. E a Constituição também diz que o processo legislativo também deve seguir obrigatoriamente o que está disposto no regimento interno. E é isso que não está acontecendo. No caso dessa lei, o que aconteceu? A lei que criou o Estatuto da OAB, foi 8.506, este PL 2938 foi analisado e votado conclusivamente pelas comissões dentro da Câmara. E dali foi enviado para o Senado, que em 30 dias também aprovou, sem passar também pelo plenário. Ou seja, é uma lei que já nasceu nula, é nula, no pleno direito, está no nascimento. Então, não se trata de uma lei... Vício material e vício formal, né? Isso. Vício material e vício formal. Exatamente. Do ponto de vista formal, ela tem duas nulidades. A primeira é essa, por não cumprir o que está no regimento. A segunda é que a origem dessa lei é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, que foi proposta pelo deputado, supostamente pelo deputado Ulisses Guimarães. Então, nós temos duas nulidades formais nessa lei, por isso ela já nasceu nula. Além de nulidades formais, tem inúmeras nulidades materiais. Por exemplo, aqui, no artigo 100 do regimento interno, ele diz que um artigo ou uma lei, um projeto de lei, ele não pode tratar de matéria estranha ao que está na proposta. E o que é o Estatuto da OAB? Isso é uma salada, que trata de tudo. Ela viola vários artigos da Constituição. O Estatuto, ele viola a Constituição em vários artigos e viola o próprio regimento, que é uma salada. Ele trata de todo tipo de assunto, e isso não é permitido pelo regimento interno. A lei, né, a proposta de lei tem que tratar de um tema específico e se ater àquilo. Não pode nem ter um artigo tratando de temas diferentes. Artigo 100, regimento interno. Então, tem várias infrações formais. Materiais também, né? Aí, ela cria Aliás, a proibição do exame, exatamente, nem está prevista ali no Estatuto. O problema passa por interpretação. Então, quando o Estatuto diz que é preciso ser aprovado em exame de ordem, não está definido o que é exame de ordem. O que é exame de ordem? A definição de exame de ordem já foi feita no primeiro Estatuto da OAB. Né? O primeiro Estatuto que foi feito, lá dizia que exame de ordem são requisitos de moral, idoneidade, qualificação, não ter um passado criminoso, etc. E não uma prova escrita. Exame de ordem não pode ser interpretado como prova escrita, porque prova escrita, exame escrito, é competência do MEC. Então, nós já temos mais um tipo de violação, de inconstitucionalidade material. Então, são inúmeras as situações, não é mesmo?
E nós temos que começar a tornar público todos esses documentos que nós já fizemos, que definem conceitos, redefinem conceitos. O nosso problema é que eles criam conceitos e divulgam esses conceitos, inserindo uma verdade falsa na consciência das pessoas. A verdade é que nós temos que redefinir esses conceitos e passar para a população, inclusive para os políticos, os deputados e os senadores. Não é mesmo? Quando se fala em qualificação profissional não pode ser interpretado como risco à sociedade. Olha, o cidadão que é recém-formado é um risco para a sociedade. Onde está escrito isso nesse artigo 5º da Constituição? Então, se insere naquele artigo algo que não está escrito. Qualificação profissional não pode ser visto como algo que eles colocam ali, que é qualificação profissional, é risco à sociedade, ou outros temas que eles colocam que literalmente não está na lei. Uma invenção que eles colocam e usam para convencer as pessoas. Não é mesmo? Segundo, quem define o que é qualificação profissional não é o bacharel em direito, não é o juiz, não é o promotor, nem o advogado. Qualificação profissional é definido por outra ciência, pela sociologia, pela administração, pela economia. Então, existem ciências que estudam o que é uma qualificação profissional. E todas elas dizem que a qualificação profissional é o conjunto de conhecimentos e técnicas que se aprende na escola, na faculdade. E, então, não se justifica que esse tipo de texto, né, essa locução verbal aí, essa locução, qualificação profissional, seja deturpada e passe a representar o que eles queiram. Não é mesmo? E a gente precisa divulgar mais esses assuntos. Bom, aqui, se não bastassem todas essas situações, nós vamos voltar aqui no artigo 24. O artigo 24 do Regimento Interno, ele diz que matérias que não possam ser delegadas não podem ser votadas pelas comissões. O artigo 68 diz que os direitos individuais é um tipo de matéria indelegável. Portanto, este PL não poderia ter sido votado conclusivamente pelas comissões, nem da Câmara, nem do Senado. Isso é um morto. O artigo 109 do Regimento Interno, no inciso 3, ele diz que o regimento tem força de lei ordinária. Então, o deputado que está fazendo a lei, ele não segue se ele quiser. É uma lei. Ele tem que fazer de acordo com o que está dentro do regimento. Isso está escrito no próprio regimento. O artigo 137 fala a mesma coisa. Que nenhum PL, nenhum projeto que seja inconstitucional ou em desacordo com o requerimento, com o regimento interno, deve ser aceito. Então, existem várias leis, vários artigos dentro do regimento, além da Constituição, né? A Constituição também determina que o regimento interno tem que ser obedecido no processo de criação das leis, no processo legislativo. O processo legislativo só é válido se ele estiver de acordo com o regimento. Está na Constituição. Então, isso tudo, né, torna essa lei aqui, esse PL aqui, absolutamente nulo. Essa lei é nula, já no nascimento. Então, é uma discussão que a gente tem que tornar mais pública. Por isso, doutor, por isso que ele será objeto de uma nova ação direta de inconstitucionalidade. Doutor Marcelo e a
Caso o doutor queira participar, emitir um comentário, só levante a mão que eu faço aqui a adição aqui no estúdio, ok? Não, só um adendo rápido aí que eu havia me esquecido, do comentário do nobre senador do Mato Grosso, né? Como é o nome dele? Não me reconhece. José Antônio Medeiros. O senador Medeiros. Eu só discordo uma coisa do que ele falou. Na verdade, você não aprende o direito na faculdade, você aprende o direito exercendo a profissão. No exercício da profissão de advogado que se aprende. Né? Mas, exatamente. O que, infelizmente, é o que nós estamos debatendo aqui, o que os bacharéis de direito estão sendo impedidos, né? Depois de formando, infelizmente. Doutor Marcelo... Existe até alguns filósofos que dizem que a qualificação profissional, quando eu falei, existem ciências que estudam esse assunto, a definição de qualificação profissional varia de corrente para corrente filosófica, mas que ela é um aprendizado contínuo. Você, quando sai da faculdade, você está qualificado, mas essa qualificação, ela não é estanque, ela é contínua. Ao longo da carreira, como o senhor disse, ao longo da carreira a pessoa vai se qualificando cada vez mais, se especializando. Então, faz parte da qualificação o exercício profissional. Na medida em que você é impedido de exercer essa atividade, você já está sendo impedido também de se qualificar, de continuar se qualificando. É um absurdo tudo isso que está acontecendo aqui. A doutora Daniela, infelizmente, quando eu ia passar a palavra para ela agora, ela saiu do estúdio. Ela inclusive, fala aqui que ela tem um compromisso, né? Agradece, mas tem um compromisso e diz que depois verá o conteúdo da live. Mas, de qualquer forma, agradecido à doutora Daniela por participar desse encontro e, quem sabe, numa próxima live isso será possível. Doutor Robson Ramos. Você está falando da doutora Kelly? Não, estava a doutora Daniela aqui, ó. Ah, estava? Estava? Ah. Eu achei que era alguém do escritório aí. Não, a doutora Marcelo. Kelly. É, doutor Marcelo? Não, é a doutora Kelly que está aqui. A doutora Daniela é de Vitória, Espírito Santo, né? Sim. Ela estava no estúdio agora. Isso, estava no estúdio, Então paciência, em outra oportunidade ela participa. A doutora Kelly já estava aí, se apresentou e ficamos muito felizes com a participação, fazer costado do seu lado aí, doutor Marcelo. Muito obrigado. Doutora Leonice, vamos lá. Bom, provimento é instrumento para presidente da OAB regulamentar o exame, ou isso é uma invasão de competência também? É uma invasão de competência, né? Foi mais um jabuti que colocaram na Natimorta 8906, que já começa que o PL não foi apresentado pelo deputado Ulisses Guimarães, e sim pela própria OAB. Né? Teria que ter sido apresentado pelo deputado. Já é uma Natimorta, sem origem, porque o 4.215/63, que é o acessório do principal, que é o 19.408, já se encontrava revogado pelo decreto 11/91, né, no anexo 4. Provimento. É sabido de todos os doutores e doutoras que nós aprendemos nas cadeiras acadêmicas no direito administrativo. Direito público, direito privado. Sim. O provimento, Lei 8.112/90. Vamos lá, novamente. Prerrogativa de quem? Artigo 84 da Constituição Federal. Presidente da República. Para que serve o provimento? Não é um ato... Regulamentar leis e decreto, bem como... Primeiro, para fazer publicar as leis, regulamentar decretos e dispositivo de lei, né? E não é o presidente da OAB, o presidente da República para regulamentar. Aliás, só para, desculpa, fazer uma invasão do seu espaço aqui, mas só para o artigo 58 da Lei 8.906 jamais poderia ter sido alterado quando ele atribui aos conselhos regionais a competência para realizar o exame de ordem. Como é que a OAB tomou para si descentralizar esse poder no Conselho Federal? Quer dizer, tá uma casa da mãe Joana, né, doutora Leonice?
Vem assim, né, uma bagunça generalizada, aonde nós temos um STF que deveria ser o guardião da Constituição Federal, mas infelizmente é sabido de todos que isso não existe, né? Que ele vem aí rasgando a Constituição Federal por conta de partidária, porque ele se tornou mesmo realmente seus integrantes, não a instituição, mas os seus integrantes que hoje lá estão partidários, rasgando a Constituição, não tem outra finalidade. Existe uma cláusula pétrea que somente nem por emenda constitucional poderia ter sido alterada, uma lei natimorta infraconstitucional. Nós temos lá dentro do artigo 8º da 8.906/94, no artigo 8º, inciso 4º, provimento que é um ato da administração pública para concurso de cargos e salários remunerados. Advogados autônomos não somos remunerados, pelo contrário, né, doutor Marcelo? São desonerados, né? Porque uma anuidade, onde você paga, você não sabe para onde vai, não se presta conta de nada, e o pior de tudo, por uma entidade que não prova a sua existência, né? Não presta contas. Aí vamos voltar lá na DIN 3026, né? Que ela teria que prestar contas agora a partir de 2022, do exercício 2021. Como é que pode? Esse zumbi... A ministra Rosa Weber trancou isso, né? Não, ela deu a liminar. Esse processo está na mão do... Mas o que é a liminar em si? No mérito não foi julgado. Não, eu sei. Mas sabe quanto tempo vai permanecer isso lá no Supremo? Nós sabemos isso. Né, doutor Carlos? Porque a finalidade, na realidade, nós sabemos quem é o precursor de tudo isso. O famoso IAB, né, doutor Robson Ramos? Né? O famoso IAB. Para quem tem assim, aquela curiosidade de estudar, para saber realmente a origem, como nós queremos saber a nossa origem, de onde nós viemos, das famílias, os doutores e doutoras precisariam fazer isso também. Buscar a origem dessa entidade. Doutora, tem um outro detalhe, por exemplo, por que a OAB consta na Constituição Federal? Tem muita gente que diz, não, a OAB consta na Constituição, por isso que ela existe, por isso que ela é válida. Ora, vamos admitir o seguinte, a Ordem dos Advogados do Brasil foi criada pelo Decreto 19.408 de 1930, através do artigo 17. E ela sim permaneceu até mesmo após a Lei 4.215, que foi o segundo estatuto votado pelo Congresso Nacional, né? Portanto, ela vigia no mundo jurídico como uma autarquia vinculada ao Poder Judiciário, até 1991, quando ela foi extinta. Então, quer dizer, em 88 a Constituição foi promulgada e, obviamente, depois de 91, ela teria que ter sido tirada da Constituição Federal e não ser mantida lá na Constituição Federal. E isso é uma das outras questões que já tem gente se mobilizando para que o Congresso analise essa matéria e retire a OAB das vigas da Constituição Federal, porque ela não faz parte da administração pública direta ou indireta federal. E isso está escrito no artigo 44, parágrafo do próprio Estatuto da Advocacia. Tá? Embora a lei seja questionada, embora nós estamos constatando todas essas inconsistências materiais e formais, ela está vigindo no mundo jurídico, né? E nós precisamos retirar isso, né? Precisamos buscar as vias adequadas para que isso seja rediscutida. Isso tem que ser resolvido, gente. Nós somos advogados, nós somos juristas, nós não podemos aceitar a ilicitude. E a afronta constitucional, e se submeter à afronta das vigas constitucionais, principalmente no tocante às garantias e direitos fundamentais, não nos permite dizer que nós estamos respeitando a Constituição. Na verdade? E isso é grave. Nós, como juristas, nós não podemos nos curvar diante das ilicitudes face à grave situação que vivemos hoje no Brasil, quando uma entidade privada se arvorou
nas sombras da noite, o direito de dizer quem pode e quem não pode advogar. Isso é inadmissível, doutora Leonice. Doutor, Isso é inconstitucional. Oi. Isso é Doutor inconstitucional. Marcelo. Exatamente. veja que a posição do STF, quando a gente está falando aqui sobre a origem da Lei 8.906. Este projeto, ele não seguiu o rito estabelecido pelo regimento interno. E o que diz o STF? O STF diz a interpretação e a aplicação do regimento interno da Câmara dos Deputados constituem matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. Veja só, quando você reclama que uma lei não seguiu o regimento interno, o STF diz que isso não é problema dele, é interna corporis, é uma questão de interpretação do Poder Legislativo. O que nós estamos vendo aqui? Não se trata de interpretar, mas sim de violar a lei. Aqui não se trata de ver qual o significado de um termo, mas de não cumprir o que está escrito na lei. Então, nós não podemos aceitar do STF esse tipo de justificativa. E, olha, isso é uma questão interna corpore do legislativo. Não é verdade, porque nós estamos diante de um não cumprimento daquilo que é exigido no regimento. Isso não é questão interpretativa. É como isso não é um ativismo judicial, doutora? É óbvio, exatamente. Então, quando é do interesse deles de manter essa situação, ele diz, olha, isso não é problema do STF, interna corporis do Congresso. E não é verdade o que está acontecendo. Não se trata de interpretação, mas de não cumprimento da lei. Essa violação da lei não é uma questão interpretativa, é um ato ilícito, né? Então, nós temos que começar a contestar esse pessoal. Quem disse isso aqui foi o ministro Gilmar Mendes, né? Então, doutora Leonice, restabelecendo o seu tempo. Em resumo, né, doutor Carlos, o que nós vemos debatendo o tempo todo são crimes e mais crimes que vêm sendo acometidos através do Judiciário, através do Congresso Nacional, tudo para manter esse crime. E eu volto a pedir a todos os advogados que, como o doutor Marcelo e outros, doutor Paulo, né, que são peças raras aí, que eu falo que são peças raras mesmo, ouro, que estão aí se unindo justamente para que a justiça e o direito se prevaleçam nesse país. Chega, não dá mais, os advogados não podem mais, esses inscritos, ficar mantendo esse crime. Nós somos advogados, pela justiça, está lá no artigo 133 da Constituição Federal, os advogados são essenciais à justiça, seja ele advogado concursado, público, autônomo, nós precisamos nos privar e trabalhar em cima do direito, da justiça, da lei. Não é mais admissível que fiquem protegendo a sigla. Já basta aquele STF, que quando é viável para eles, eles tomam uma linha. Quando não é o guardião da Constituição Federal. Só que, infelizmente, nós não podemos mais tê-lo como um guardião da Constituição Federal. Os seus integrantes que estão lá são guardiões do crime. Apenas do crime. Doutora, uma perguntinha, vou fazer para todos os três, né? O Poder Judiciário pode ser considerado um poder? O Poder Judiciário é um dos três, dos quatro, né? Poderes, né? Contando com o Ministério Público. Eu me refiro porque quando a Constituição Federal determina que todo poder emana do povo e em nome dele será exercido, o poder supõe-se que é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Me parece que o Poder Judiciário é um órgão, né?
É que os membros do Poder Judiciário, eles são indicados via o chefe do Executivo Federal. Eles são indiretamente, né? Não são diretamente emanados pelo povo, são indiretamente, porque o chefe do Executivo Federal, ele é eleito diretamente pelo povo. E, por consequência disso, os ministros do Supremo são indicados pelo chefe do Executivo, que são votados pelo povo. Doutor Marcelo, o doutor sabe que o artigo 2º foi inserido sem passar pela Comissão Constituinte, né? Da Constituição Federal. Da Constituição? É. O artigo 2º? Ele não passou... Ele foi inserido pelo ministro Nelson Jubim, assim como o artigo 2º, o artigo 2º da Constituição Federal, assim como o artigo 207 da Constituição Federal. Não foram... Isso pode ser verificado, inclusive, num site da migalhas.com, né, que fala, inclusive, o próprio ministro Nelson Jubim disse que ela não passou, ela não integrou os debates do poder constituinte originário. Né? Ele foi inserido como uma espécie de jabuti. Né? Aquela questão são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, isso foi inserido como jabuti, não passou pelo Constituinte. Assim como o artigo 207, que trata das universidades que gozam de autonomia didática, administrativa e de gestão. Também não passou pelo debate dos constitucionalistas. Então, quer dizer... Pode falar, doutor Marcelo. Isso eu não tenho conhecimento. Bom, é óbvio, né? A gente sabe que está aqui, mas eu não tenho conhecimento como que... Eu sei que foi, lógico, promulgado, né, naquele célebre discurso do saudoso deputado Ulisses Guimarães, né, que é um democrata, por sinal, porque o base do poder brasileiro, como das democracias em geral, sobretudo dos países ocidentais, são tripartite. Né? Tem um poder que legisla, tem um poder que executa e tem um poder que julga. Então, por isso que tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Na verdade, após a Constituição de 88, né, apesar de ser tripartite, teoricamente falando, na prática tem o quarto poder, que é o Ministério Público. O Ministério Público, e eu acho que até é salutar isso, porque o Ministério Público defende a sociedade, né? Defende e fiscaliza também. Deveria, né, doutor? Deveria. A ideia é essa, né? Na prática, a gente... Mas, na teoria, o Ministério Público está lá para defender direitos difusos e coletivos da sociedade, né? E também defender o erário público, né? O dinheiro, a gente haja vista a Lava Jato aí, que recentemente demonstrou isso, né? Enfim, então, e tem gente ainda que defende que tem um quinto poder, que no meu modo de entendimento também é muito salutar, que é a imprensa, né? Que a imprensa, que ultimamente está sendo muito atacada, mas graças à imprensa que a gente fica sabendo das mazelas do governo, seja o governo que for, seja esse de plantão como os de outrora. Né? O importante é ter uma imprensa fiscalizadora. Quisera os venezuelanos, os cubanos, os norte-coreanos ter uma imprensa que desse a lenha no governo de plantão, não chapa branca como a gente vê. Né? A imprensa não tem de ser chapa branca para obter benesses do governo. Imprensa boa é imprensa que fiscaliza. Fiscaliza o Ministério Público, a imprensa que divulga, né, as mazelas do governo, no meu modo de entendimento. Mas só que, infelizmente, essa imprensa que nós temos hoje, né, doutor Marcelo, essa imprensa imunda, essa imprensa de esquerda, é uma imprensa que ela não traz a verdade de tudo aquilo que nós estamos vivenciando no atual governo desde janeiro de 2019. Ela faz tudo ao contrário. Toda aquela lambança que foi feita no passado, lá atrás, ela colocava lá em cima. Quando acabou, cortou as mamatas, secou o dinheiro, a torneirinha fechou, você entendeu? Você não vê ela trazendo os benefícios do governo atual. Você vê ela tentando denegrir e manchar. Se não fosse esta imprensa que nós estamos utilizando agora, neste momento, você entendeu? Nós estaríamos perdidos, porque aquela imprensa lá, ela não divulga a verdade. Infelizmente, doutor Marcelo.
Doutor Robson. Imprensa tem que desnudar. Imprensa boa tem que desnudar. Tem que mostrar Exatamente. Mas a imprensa que nós estamos vivendo hoje é uma imprensa destrutiva. É uma imprensa que está manchando, destruindo, na verdade, o país. Ela está destruindo as famílias brasileiras. A verdade é essa. Se nós formos ouvir, assistir essa imprensa de canal aberto, essa imprensa podre, imunda que está aí, nós estamos perdidos. A Globo Lixo, eu não sei quantos anos ela não é aberta dentro da minha casa, porque ela não tem nada de conteúdo para o progresso das famílias. Ela tem de destruição, pura destruição. Não apenas ela. Hoje nós temos muitas outras. Depois que fechou a torneira do dinheiro para esses canais, doutor Marcelo, acabou. Eles não trazem uma informação construtiva. Me diz uma coisa. Até hoje, não teve uma destes que teve a capacidade e a coragem de levar ao conhecimento toda esta verdade da extinção da Ordem dos Advogados, desta fraude que foi cometida no PL 2398, na falsificação de assinatura, tem laudo grafotécnico comprovando a falsificação de assinatura de Itamar Franco na 8906, tá? Até hoje, para falar que teve a coragem de levar a verdadeira face da OAB, não apenas aos advogados e advogadas, mas à sociedade, já que os advogados representam os advogados não inscritos nessa entidade, que não há necessidade de estar inscrito nessa sociedade, porque é meu direito de liberdade de me associar ou não, representa perigo à sociedade, tá? Representa perigo à sociedade, ela deveria levar, a imprensa aberta, deveria levar as informações da verdadeira face dessa entidade. Porque quem representa, me desculpa, não estou dizendo que são os advogados da PEBRE, não da elite, que estão lá dentro do IAB, tá? Colocando perigo à sociedade. Como, doutor, não é um perigo à sociedade. Doutora, aqueles advogados andam de jato e de jet ski. Esses aqui gastam sola de sapato. Aqueles são da elite. Os da PEBRE, como o doutor, como eu, como o doutor Robson, doutor Ramos e todos os nossos colegas aqui, eles estão vendendo o almoço para comprar a janta. Mas agora, cadê a imprensa que divulga a verdade? Não, a imprensa não divulga a verdade, porque eles são integrados. Eles estão aparelhados nesse sistema. Ok, doutor Robson, infelizmente, doutor Marcelo, doutora Leonice, o doutor Renan saiu do estúdio, né? Mas o doutor Marcelo também. Chegamos, infelizmente, ao final da nossa transmissão de hoje. Puxa vida, falta espaço para nós discutir. Tem tanta coisa que eu queria discutir com o doutor Marcelo também. E o doutor Marcelo não sabe a honra que a ANB tem hoje da sua participação ao lado da doutora Kelly. Também a honra muito grande do doutor Robson Ramos, esse grande constitucionalista que tanto prestígio nos empresta, né? A doutora Leonice, essa guerreira. Então, infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais uma transmissão de hoje, agradecendo de sobremodo a participação de todos nessa live. Também queremos agradecer a participação dos internautas, aos nossos presidentes regionais, que já vi vários, o doutor Nelson Cipriani do Paraná, o doutor Noleto lá do Piauí, do doutor Hermenegildo, né, da doutora Alicia Greco lá da Bahia, enfim, quanta honra de tê-los conosco aqui. E eu só quero dizer aos nobres doutores e doutoras que nos acompanham em nossas lives, que a ANB está terminando a sua ação direta de inconstitucionalidade. Nós só temos aguardando o desfecho de um evento político para ingressar em definitivo com a nova ação direta de inconstitucionalidade, questionando a Lei 8.906 pelos vícios materiais e formais. Além do que, nós estamos avançando bastante nessa questão
do PL 2938, 2154, PL 832, que visa o fim do exame. Se a faculdade quiser impor, antes da diplomação, os seus requisitos de qualificação profissional, que o faça. Que o MEC não venha com essa conversa furada de não respeitar a Lei 12.605, que exige que os diplomas sejam emitidos contendo a flexão de gênero do formado ou da formada, a profissão e o grau. Nem o próprio Estado brasileiro cumpre as leis que edita e promulga e insere no mundo jurídico. Então, isso tudo é muito lamentável. Nós podemos, doutor Marcelo, doutor Robson, doutora Leonice, voltar num próximo debate sobre essa questão da Lei 12.605 e, em especial, também da Lei 81.12, que é a lei do provimento, né, para cargos e salários utilizados na administração pública, né, discutir isso e como isso pode ter sido inserido no artigo 8º parágrafo para que o presidente da OAB regulamente por provimento uma lei que é de competência do Poder Executivo nos termos do artigo 84.4 da Constituição Federal. Portanto, a todos, mais uma vez, rendo aqui minhas homenagens aos que estão aí na plataforma, ao jornalista José Luiz, que está aqui nos acompanhando, né, sempre presente, fiscalizando, divulgando lá no Twitter, no jornal O Novo, as notícias que são aqui publicadas, a quem rendemos também a nossa grande homenagem. Ao doutor Valnei Luiz Vargas, que já foi integrante da ANB, participando da diretoria, que também está presente nas nossas plataformas, rendo aqui as minhas homenagens. Aos nossos irmãos, que o grande arquiteto do universo conceda muita luz e sabedoria em nossa busca pelos objetivos do direito ao exercício profissional sem ter que passar por este ridículo exame de ordem. A todos, eu quero dar um minutinho a cada um para as suas despedidas. Doutor Robson Ramos. Eu gostaria só de acrescentar aqui um detalhe, que na verdade, a gente não tem espaço para dizer tanta coisa. Mas, por exemplo, a gente tem que ter ciência que não existe no ordenamento jurídico brasileiro uma única lei, um único artigo de lei que autorize a OAB a fazer exame. Em todos os decretos atuais e também os revogados, no máximo, se diz que ela pode opinar sobre a criação de cursos jurídicos e não fazer exame em aluno. É só isso que ela pode fazer, opinar. Opinar não é aplicar exame. Né? Ok. Só isso. Ok. Doutor Marcelo. Eu só queria agradecer a participação, o convite, né? Muito lisonjeado de participar, e nós ficamos à disposição. Eu queria parabenizar a ANB, né, na pessoa do Dr. Cláudio, da doutora Leonice, né? Parabéns, e o caminho é esse, é viadinho. Eu não vejo outro caminho para conseguir o objetivo da ANB se não for via a ação direta de inconstitucionalidade. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho e conte conosco aí para o que precisar. Prazer, doutor. Nossas recomendações à doutora Kelly também, doutor Marcelo. Obrigado. E ficamos muito felizes pela sua participação. Doutora Leonice. Mais uma vez eu quero agradecer aí a ANB, presidente da Nacional, doutor Carlos Schneider, a participação do doutor Marcelo, e que retorne outras vezes, tá? Porque isso soma muito, até mesmo para levar aos conhecimentos dos doutores e doutoras não inscritos, que são advogados. São advogados, sim, perante a lei maior, a Constituição, com seus diplomas reconhecidos, são advogados. Invistam isso, não coloquem em dúvida isso. São impedidos, até esse primeiro momento aqui, de advogar? São, mas em breve estarão todos aí advogando, porque é livre o direito do exercício profissional. Meu grande amigo, Dr. Robson Ramos, mais uma vez, obrigada pela tua participação, e que nós retornamos todos, e a todos um bom final de semana com a bênção de Deus. Amém. Muito obrigado, dê seu joinha, compartilhe esse vídeo se você gostou, para que o YouTube saiba que o conteúdo é de grande importância. As perguntas não respondidas, como meu nobre irmão Roberto Carlos,
eu respondo lá no canal do YouTube, ok? Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, excelente final de semana. Na próxima quinta-feira, às 14 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais uma transmissão de notícias da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Muito boa tarde, grande abraço, que Deus os abençoe. Amém.